Boa noite, gente. Vamos começar mais um encontro Abramed. Hoje a apresentação vai ser da R3 de Medicina de Emergência do HC, a Paola Mariano, que foi orientada pela Tamires Rufato. Então, bem-vinda, Paola, e obrigada. Obrigada, Natália. Como a Natália disse, eu sou residente do terceiro ano de Medicina de Emergência. Fiz essa aula orientada pela Tamires Rufato, emergencista também pelo HC. O tema da nossa aula hoje, então, é sobre dor torácica no departamento de emergência, como que a gente vai fazer os diagnósticos sindrômicos e papéis dos scores clínicos. Então, para introduzir, coloquei um pouquinho de dados epidemiológicos, por que a gente está gastando nosso tempo hoje para estudar sobre o tema. Então, segundo o UpToDate, cerca de 1% de todas as causas de admissão no departamento de emergência são de causas de dor torácica, isso incluindo as causas obstétricas, as causas ortopédicas, as causas cirúrgicas e as pediátricas, que vale, então, em torno de 8 milhões de visitas no pronto-atendimento nos Estados Unidos, e cerca de 3% desses 8 milhões vão receber alta erroneamente, com alto risco de lesão miocárdica. Como que eu vou manejar, então, meu paciente na sala de emergência que chega para mim com dor torácica? O que eu vou fazer? Então, chegou o meu paciente, a enfermagem trouxe ele lá para mim da triagem, colocou ele na minha sala de emergência. Inicialmente, eu vou monitorizar o meu doente. Eu vou colocar ele no monitor, como é uma dor torácica, a gente já vai colocando ali para ver o ritmo cardíaco, vamos ver saturação, vamos ver PA, ver os sinais vitais. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou levando ele lá para a maca, eu estou pegando no meu paciente, quando eu toco na pele dele, eu vejo se ela está quente, se está fria, se está úmida, se está seca, se está bem perfundida, como que está o pulso periférico, e além disso eu vou conversando com ele para tentar descrever já essa dor. E aí, se ele me descreve bem, eu consigo manter uma comunicação, ele fala para mim que ele tem uma boa perfusão cerebral. E aí eu começo a avaliar se ele está torporoso, se ele está consciente, se ele está orientado e caracterizando essa dor. Enquanto eu estou fazendo tudo isso, a equipe de enfermagem também já está funcionando acesso no meu doente e a gente já vai conseguindo corrigir as medidas iniciais que eu estou vendo ali, por exemplo, levando em consideração esse monitor, meu paciente está desaturando, então já vou conseguindo ofertar O2 por algum dispositivo no meu doente, já estou avaliando o padrão respiratório dele, todas essas questões. Fiz a avaliação inicial do meu doente, comecei a corrigir as coisas que eu identifiquei, seguindo sempre o ABCDE, do meu doente, então pedi para fazer um eletro. A enfermagem fez esse eletro para mim, desse doente que chegou, e eu fiquei em dúvida, não sei se essa onda T é alguma alteração significativa, é uma lesão isquêmica, é algo estrutural do meu doente, é uma hipercalemia, e aí, para corroborar com o meu exame físico, enquanto eu estou avaliando meu paciente, eu vou fazer o eco. E a hora que eu faço o eco, eu vejo esse eco aqui no apical, 4 câmaras, 5 câmaras, não é isso? Isso ajuda, corrobora para o meu diagnóstico. Vou apertar play de novo aqui para o pessoal poder ver. A gente pode ver esse eco, ele tem um déficit segmentar importante aqui, pegando até ápice aqui, parede lateral e septal. Então, vamos falar sobre as principais causas de dor torácica do meu doente no departamento de emergência. A primeira, a mais famosa e a mais prevalente, síndrome coronariana aguda. Como que eu vou classificar a dor? O que é uma dor torácica típica, então? É para o pessoal participar da aula também. Então, a dor torácica típica, né? Às vezes a gente fala, é uma dor em aperto, é uma dor que irradia, ela começa com esforço, é associada à dispneia. Geralmente a gente faz todas essas perguntas, né? E aí, para a gente conseguir quantificar isso, qualificar isso estatisticamente, o JAMA tem essa meta-análise de 2005, que ele colocou o likelihood da dor torácica para a isquemia miocárdica. E aí a gente vê que a dor torácica que tem um likelihood mais positivo é a irradiação para braço ou ombro direito, ao contrário da irradiação para braço ou ombro esquerdo, que tem um likelihood metade em relação para membro superior direito. E a gente tem também irradiação para ambos os braços ou ombros, associada ao esforço, com diaforese, náuseas ou vômitos,
é uma dor pior do que a angina habitual ou o infarto anterior, ou que é descrita como pressão. E também a gente tem as dores que dizem contra a lesão miocárdica, né? A dor do tipo pleurítica, se ela é posicional, se ela é empontada, se ela é reproduzível à palpação, se ela é inframamária ou se ela não é associada ao esforço. Mas lembrando que toda dor torácica ela tem que ter sua importância na emergência. Não existe, tem um bom professor nosso de cardiologia que ele fala que não existe dor torácica típica para infarto. Toda dor é uma dor potencial para isquemia. Então, assim, isso me ajuda a definir a história, mas se meu paciente ele tem uma dor que é pouco provável, isso não exclui síndrome coronariana aguda. A gente sempre tem que investigar. Inclusive, em grande parte dos departamentos de emergência aqui de BH, de Belo Horizonte, toda dor entre o queixo e o umbigo ganha um eletro para avaliação inicial na triagem. Então, isso vai ajudar a avaliação do nosso doente. Enquanto a gente vai coletando a história dele, a gente já consegue classificar nesse tipo de dor. Como que eu vou guiar o meu doente, então? Na era da reperfusão coronária, a gente pega o paciente, eu tenho suspeita, então classifiquei a dor como síndrome coronariana aguda muito provável. Vou coletar a história, fazer o eletro e o ultrassom. O IMCRIT coloca que quando eu faço o eletro junto do ultrassom, do POCUS cardíaco, eu aumento muito a minha sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, além de excluir as outras grandes causas de dor torácica. Então, avaliei meu doente, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu coloquei na aula, ele vem com essa alteração eletrocardiográfica e esse eco, eu consigo confirmar que é um paciente que tem com uma dor torácica típica, né? Eu consigo confirmar que ele tem uma oclusão coronária e ele tem indicação de CAT imediatos e ser encaminhado, né? Se ele estiver na UPA, eu encaminhar esse paciente para hemodinâmica. Agora, não, os achados não são tão típicos de oclusão miocárdica, de oclusão infarto oclusivo. Então, naquele momento, ele não tem indicação de trombólise ou angiografia. Eu posso pedir os biomarcadores cardíacos, né? No caso, a troponina. E aí eu vou avaliar. Se vem negativo, a gente pode considerar como uma angina instável, mas se ele vem positivo, ele confirma a lesão miocárdica. E aí, como esse paciente vai estar em observação, a gente sempre vai estar fazendo os eletroseriados, avaliando, acompanhando o padrão de dor, se está em melhora, se está em piora. E também o ultrassom, ele pode ser refeito sempre que necessário, né? Nessa reavaliação, eu posso chegar à conclusão, então, que meu paciente tem uma lesão oclusiva, ou não, esse paciente não tem uma lesão oclusiva. Por que eu estou falando de lesão oclusiva e não oclusiva ao invés do supra de ST ou sem supra de ST? Já tem várias literaturas que demonstram que os pacientes, quando classificados em supra de ST e sem supra de ST, a nossa amostra, o nosso critério tem sido muito pouco sensível para os pacientes que estão tendo oclusões coronarianas. Eu estou deixando passar 3 grupos principais deles aí, que eles entram como não supra de ST, mas eles deveriam ir para reperfusão precoce ou imediata. Aí, essa imagem aqui, eu coloquei ela sem o escrito na frente, que é do FTT, que é o Fibrinolysis Therapy Thrombólise, uma meta-análise que eles colocaram os pacientes que foram classificados como STEMI, que é com supra de ST, versus não STEMI, que é sem supra de ST. Os pacientes classificados com supra, eu tenho os verdadeiramente positivos para a oclusão coronariana, mas dentro deles eu também tenho os falsos positivos, que aí entram os bloqueios de ramo, hipertrofia ventricular, sobrecarga, os QRS anormais, pericardites e as outras alterações eletrocardiográficas que a gente pode encontrar. Em contrapartida, o infra de ST, ele não é considerado nessa definição como uma oclusão coronariana, mas se a gente for desmembrar ele, por exemplo, um infra de ST, dependendo da localização, ele pode estar sendo uma imagem espelho de uma isquemia posterior. Ou então, ele pode estar também representando para mim uma oclusão de tronco ou de DA proximal, que é uma lesão miocárdica grave. E eu estava classificando esse paciente como não supra e não estava indicando CAT precoce. E dentro do grupo dos pacientes que tem um eletro considerado normal, mas que se a gente for avaliar criteriosamente, a gente tem, por exemplo, as ondas T hiperagudas ou um supra menor que 1 milímetro, em algumas derivações, que também podem sinalizar para a gente que esse paciente está tendo uma oclusão.
Então, para falar dos eletros, para lembrar que não existe só o supra e sem supra, eu vou apenas citar alguns, eu não vou conseguir ensinar, porque essa aula, falar de eletro na síndrome coronariana aguda, acho que seria tema para uma outra aula, bem extensa. Então, os principais que a gente sempre tem que lembrar aqui é o de Winter, que é um infra de ST difuso, difuso não, desculpa, um infra de ST associado a uma onda T mais articulada nas precordiais, principalmente de V1 a V3, com um discreto supra ou não de AVR. Deixa eu minimizar aqui. Isso. O outro padrão de eletro que a gente tem são as ondas T hiperagudas. E aí, na onda T hiperaguda, a gente tem que o diagnóstico diferencial principal seria a hipercalemia. Para a gente conseguir diferenciar isso, a onda T hiperaguda, a onda T mais articulada e grande da hipercalemia, ela se assemelha mais a uma torre. Ela se assemelha mais a uma torre, né? Tem um pico bem pontiagudo, ao contrário da onda T hiperaguda da lesão isquêmica, que ela vai ter um topo mais abaulado, mais gordinho, mais semelhante a uma abóbada. Além disso, a gente tem o supra de ST isolado em AVL, com ou sem infra de parede inferior, de AVF, D2 e D3, que comumente é lesão de CX. Eu acho que esse é o eletro que mais passa batido no departamento de emergência, porque é um supra muito discreto e muitas vezes pode ser considerado um eletro normal. É difícil de ver. Além disso, a gente tem o infra de ST profundo, de V1 a V3, com uma onda R muito positiva. E aí, esse aqui é a famosa imagem espelho, e a gente pode confirmar com as derivações de V7 e V9, principalmente parede posterior. Então, todos esses eletros são eletros que têm sinais de isquemia, de oclusão de coronário com lesão miocárdica, e muitas vezes estava passando batido, né, no departamento de emergência. Para ajudar a gente a diagnosticar o ecocardiograma, como eu falei, ele corrobora muito no diagnóstico. Ele, por si só, não consigo confirmar o diagnóstico do meu doente. Um déficit segmentar isolado na avaliação física, ele não confirma para mim, ele pode ser uma lesão prévia desse doente. E, além disso, ele ajuda muito no diagnóstico diferencial, que a gente tem outras dores torácicas, como TEP e dissecção de aorta, que elas vão alterar a eletro, vão alterar a troponina, mas o tratamento é diferente. Esse esqueminha aqui esse esquema é do Ian Crit, eu achei bem interessante, porque ele coloca colorido assim, fácil da gente identificar quando a gente vai fazer ultrassom. Então, aqui em cima, superior, aqui, no meu canto esquerdo, eu tenho aqui o eixo paraesternal, eixo longo, que eu vejo aqui a parte mais irrigada pela DA, uma parte irrigada pela CX aqui, lateral, e uma parte mais posterior aqui, que pode ser irrigado pela CX ou pela CD, dependendo da anatomia coronariana do doente. Aqui eu tenho paraesternal eixo curto, que eu tenho toda a parte irrigada pela DA também, em amarelinho pela CX e em azul pela CD ou pela CX. O 4 câmeras e o apical 2 câmeras, né? Esse aqui é o apical 4 câmeras e o apical 2 câmeras. A gente consegue ver que esse aqui, principalmente quando a gente quer ver déficit de parede anterior, né, do território da DA, acho que essa imagem aqui é a melhor para a gente conseguir definir. Não é? E é claro que a gente vai investigar as outras causas de dor torácica também, se eu vou olhar a saída de aorta, comparar o tamanho de VD com VE, e tudo mais. Além disso, avaliar o pulmão também, que ele vai me ajudar a estratificar o paciente quanto ao KILIP, o estado hemodinâmico dele. Então, eu vou avaliar os sinais vitais, o choque index, que ele vai me falar se eu posso usar beta-bloqueador ou se é contraindicado. Então, um paciente que tem um choque index maior do que 0,8, o beta-bloco está contraindicado. Possivelmente, esse paciente não tem reserva e a taquicardia dele é compensatória. Eu vou olhar a pressão de pulso, vou olhar no eco, vou ver se tem como é que está a função de VE, a função de VD, se tem alguma insuficiência valvar e como está a cava também. Além disso, igual eu falei, no ultrassom pulmonar, a gente vai ver se tem linhas B difusas, que o ultrassom tem uma alta sensibilidade, né, para padrão de congestão. Então, ele vai me ajudar a definir se meu paciente tem linhas B, por exemplo, só em bases, ou se é linhas B difusa. E
Além disso, também eu vou olhar, claro, a perfusão para ajudar a definir o choque, né? Eu não vou esperar a hipotensão no meu doente. Mas eu olho perfusão, tempo de enchimento capilar e ver se eu já se ele deve ser classificado como um choque cardiogênico ou não. Além disso, como que eu vou estratificar em relação ao risco, né? Muitas vezes, como eu vou justificar para a hemodinâmica que esse paciente precisa ser encaminhado sim com urgência, mesmo que ele não tenha supra de ST. Acho que a principal ferramenta nossa vai ser o HEART. O HEART, ele considera a história, eletro, idade, os fatores de risco e a troponina. Então, um paciente que tem um HEART maior ou igual a 4 tem uma sensibilidade de 96% para previsão de eventos cardiovasculares graves em curto prazo. Então, fala para mim que esse paciente tem um alto risco de evoluir mal, né, com um prognóstico ruim nos próximos dias. E aí justifica a intervenção precoce. Além disso, a gente também tem o time Risk Index, que ele paciente que já tem o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e aí o time Risk Index, ele avalia a frequência cardíaca, a idade, né? Aí você vai multiplicar a frequência cardíaca por minuto vezes a idade, dividido por 10 elevado ao quadrado, dividido pela pressão sistólica. O paciente que tem um risk index maior do que 30, ele tem um risco de mortalidade ali de 6,9% em 24 horas, no intra-hospitalar de 15,8% e em 30 dias de até 17,4%. É um paciente realmente muito grave, se a gente conseguir classificar ele nesses critérios. Então, é isso. Do infarto do IAM, a gente tem sempre que considerar essas alterações, lembrar que a gente não pode pensar só no IAM com supra e sem supra para guiar ele, e usar os scores como nossas ferramentas, justificando as nossas condutas no departamento de emergência, e por que, até mesmo para a gente argumentar com a hemodinâmica, por que a gente está querendo esse tratamento precoce no meu doente. A outra causa de dor torácica, né, que se assemelha muitas vezes, quem aqui nunca ouviu falar de um caso de um paciente que foi diagnosticado com IAM, e aí no CAT viu que era uma dissecção de aorta, não é incomum. Então, como que a gente vai suspeitar da dissecção de aorta? Primeiro, vou olhar os fatores de risco, né, o que mais está presente é a hipertensão, não só a hipertensão crônica, como a hipertensão aguda, o pico hipertensivo no meu doente também tem um risco, inclusive picos hipertensivos, eles expõem o paciente ao maior risco à dissecção de aorta do que a hipertensão mal controlada de longo prazo. Aí, bem abaixo, né, uma ocorrência muito menor, eu tenho os pulsos periféricos assimétricos, aí de 15% a 31% de prevalência. O paciente pode chegar para mim com déficit neurológico agudo, né, tamponamento cardíaco, síncope ou hipotensão, ou alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia, e lembrando que a dor isolada em flanco, semelhante à dor de nefrolitise, também pode ser um sinal de dissecção de aorta abdominal. O que mais vai falar a favor do tipo de dor para a dissecção de aorta é a dor de início súbito, como se fosse semelhante ao thunderclap para as dores, para as cefaleias, é o início de dor súbita e aguda torácica. Então, se o paciente tem ausência dessa característica de dor, ele tem um likelihood negativo de 0,07. Então, fala bem contra a dissecção de aorta. Além disso, eu tenho que lembrar da minha população de risco. A principal população de risco são os pacientes que têm síndrome de Marfan, que sabidamente eles têm um alto risco de ter alterações cardíacas, né, na anatomia cardíaca ali, de alterações, de nascença, esqueci, congênitas, alterações congênitas cardíacas desse doente, principalmente alterações valvares, né? E lembrar dos pacientes em uso de cocaína. Esses pacientes, eles chegam para a gente, tanto na abstinência quanto no abuso, eles chegam com dor torácica, que pode ser um sinal de intoxicação, pode ser um sinal de constrição com lesão miocárdica, pode ser um sinal de dissecção de aorta. Esse eu acho difícil de diagnosticar, mas a gente sempre tem que pensar nesses grupos de risco. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui, como que a gente vai definir o que é um eletrocardiograma típico de uma dissecção de aorta.
Então, um feminino, 70 anos, chegou com uma dor torácica retroesternal aguda e súbita na minha sala de emergência. Fiz o eletro dela, o primeiro eletro dela veio isso aí, não achei grandes coisas, mas vou deixar ela na sala de emergência e repetir em 15 minutos, pela intensidade da dor. Repetido o eletro, lembrando todos esses casos e exemplos de eletros que eu trouxe aqui na aula, são exemplos tirados do blog do Dr. Smith. Repetiu o eletro da paciente em 15 minutos e vieram essas alterações, né? O infraprofundo aí, V3, V4, V5, V6. V6 parece que tem até uma onda tepifásica. D2 também, um infradifuso com um supra de AVR e um supra de V1. Muito suspeito, será que é uma lesão isquêmica, né? Pode ser uma oclusão de tronco aí, ou pode ser outra coisa. Outro exemplo, masculino, 50 anos, dor torácica súbita iniciada no repouso. Chegou no meu departamento de emergência, fiz o primeiro eletro desse paciente. Talvez tenha um infra aqui em D2, em D3, talvez um supra em AVR, mas está difícil visualizar, muito discreto. A gente repete o eletro desse paciente em 10, 15 minutos e ele vem de novo com um supra de AVR, um supra bem evidente de V1 também, com infradifuso, que pode significar também uma lesão de tronco, de coronária ou de DA proximal, mas como pode ser também a dissecção de aorta. Por que eu coloquei esses dois exemplos? A alteração eletrocardiográfica mais comum na dissecção de aorta são as alterações dinâmicas do eletro. Não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica que eu vou olhar e vou falar assim, ah, não, isso aqui é dissecção, com certeza. Não tem. Mas o paciente que faz alteração dinâmica, eu tenho que ficar sempre atenta para isso. Eles estão presentes em até 42% dos casos de dissecção. Então, outras coisas que vão corroborar. Antes se falava muito do raio-x de tórax, né, o alargamento de mediastino, ou então o contorno anormal, ou duplo contorno da aorta. Essas alterações no raio-x de tórax, elas podem surgir em várias outras clínicas, podem depender da técnica de radiografia utilizada, né? Geralmente o paciente está grávido, então ele vai fazer um raio-x no leito, vai ser anterior posterior, vai ser o paciente que vai estar deitado. Então, eu posso ter um alargamento do mediastino por isso. Então, o alargamento, por exemplo, tem uma sensibilidade muito baixa, de 64%, e o contorno aórtico anormal de 71%. Ainda assim, não é um exame de boa sensibilidade para poder me ajudar a diagnosticar, né? Ou excluir. Inicialmente, na sala de emergência, a gente sempre tenta excluir a síndrome de maior gravidade, e um exame que é pouco sensível me ajuda muito pouco nisso. A outra opção que eu tenho é a ultrassom pulse, né, que é o nosso maior aliado na sala de emergência hoje. Então, o que eu vou ter de achado no ultrassom para ver a dissecção de aorta? Acho que o principal sinal é o flapping. A gente pode ver aqui, cadê minha setinha? Vou apertar play de novo. Aqui a gente vê, ó, essa aqui é a saída da aorta e eu vejo essa linha aqui. Esse é o famoso flapping. Esse aqui, com essa imagem, eu consigo confirmar que o meu paciente tem dissecção de aorta. Além de eu estar vendo o flapping aqui na saída da aorta, aqui embaixo, na aorta descendente, eu continuo vendo. Aqui também tem essa alteração. Essas imagens de ultrassom foram tiradas do guia de ultrassom da ACEP. Um guia prático muito bom, inclusive. Aqui eu tenho outro exemplo também, que vai falar muito a favor. Às vezes eu não vou ver o flapping, mas o paciente que chega com um derrame pericárdico, né, com tamponamento cardíaco, fala muito a favor também de dissecção de aorta, a gente sempre tem que pensar. Se você vê que nesse paciente é um volume muito pequeno e o tamponamento cardíaco, ele é classificado como tamponamento não porque a parede do VD está colabando aqui na sístole, mas sim porque ela não consegue relaxar. E aí isso faz com que a diástole do meu VD seja insuficiente. Eu não consigo fazer. Se a diástole é insuficiente, ele não enche. Quando ele vai fazer a sístole, ele não tem quase sangue nenhum para ejetar, né? Que causa a insuficiência de VD no meu doente. E aqui a gente tem a imagem no paraesternal eixo curto, para a gente poder ver outro ângulo aqui do VT colabando. Esse derrame pericárdico aqui possivelmente não é de um paciente que tem dissecção de aorta, né? Um volume muito grande. Geralmente são derrames crônicos,
Parece que tem até algumas vegetações aqui, mas eu coloquei ele só para ilustrar como que seria na nossa imagem para externar o escudo. Você vê que o VD não relaxa quase nada aqui. E aí, a gente tem que, o IB Medicine coloca que o eco transtorácico ele tem uma sensibilidade de 78% a 100% para dissecção de aorta do tipo A. Aqui eu coloquei só as imagens cardíacas, mas se a gente estender para avaliação abdominal, a gente consegue ver também a dissecção de aorta do tipo B. Também é visível a ultrassom quando a gente for avaliar a aorta abdominal. Então, um exame extremamente importante, não só para confirmar, mas para a gente fazer o diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda, já que o meu paciente ele tem fatores de risco semelhantes, ele tem dor torácica, né, que nenhuma dor torácica exclui o diagnóstico, e ele tem alterações de troponina, e ele tem alterações no ECG. Então, eu tenho que buscar sempre, eu tenho que lembrar que existe dissecção de aorta para a gente poder sempre estar investigando. Essa é a grande importância do POCUS. Então, como é que eu vou estratificar o meu doente para ver se ele tem indicação de ir para a anjo-TC ou não? A gente tem o ADDRS, que é o Aortic Dissection Detection Risk Score, que ele avalia o risco do meu paciente estar com dissecção de aorta, e é um score extremamente sensível para poder encaminhar esse paciente para o exame de imagem. Então, ele coloca os fatores de risco, né? As condições de risco, então, Marfan, síndrome de Marfan, história familiar, lesão valvar aórtica conhecida, alguma manipulação aórtica prévia, né, ou conhecida história pessoal de dissecção de aorta também do tipo A. Algum outro risco, né? A dor é classificada como risco, é uma dor torácica, uma dor nas costas, com irradiação para dorso, é uma dor abdominal descrita como abrupta e súbita, ou também se ele tem alguma alteração no exame físico que seja sugestivo para dissecção de aorta. É claro que se eu estou avaliando meu doente, ele tem uma clínica clássica e eu fiz aquele eco e vejo aquela dissecção, a anjo-TC, ela não vai servir para confirmar o diagnóstico, talvez ela vai servir para ver a dimensão dessa dissecção de aorta, né, na imagem 3D, mas não para confirmar, o diagnóstico já está confirmado. Saiu um risquinho aqui. Então, e além disso, eu tenho uma meta-análise do ESC, eles fizeram essa meta-análise aqui, avaliando o ADDRS, né, com ou sem a avaliação do dedímero. Que quando eu tenho um paciente que tem um score maior ou igual a 1, minha sensibilidade é de 94%, só que a minha especificidade é 40%. Quando eu colocava um score maior ou igual a 2, eu caía bastante a minha sensibilidade para 46%, mas aumentava a minha especificidade de 91%. Só que se tratando de uma estratificação para triagem de risco para eu confirmar o diagnóstico, é mais esperado, é mais benéfica quando ela tem uma sensibilidade maior. Meu interesse é pegar todos os casos que tenho, né? Porque eu estou fazendo para excluir aqueles que não vão ter dissecção de aorta. E aí eles começaram a associar a avaliação do score mais o dedímero. Então, o paciente que tem o score positivo maior ou igual a 1 e o dedímero positivo, eu tenho uma sensibilidade de 100% de todos os casos de dor torácica que chegarem. Eu fizer o score e dedímero vierem alterado, eu vou pegar todos os casos que vão ser de dissecção de aorta. Só que eu vou ter uma sensibilidade baixa, de 15% apenas. E aí, quando eu comparo o score maior ou igual a 2, associado a um dedímero positivo, eu tenho uma sensibilidade de 92% e aumentei um pouquinho a minha especificidade para 35% desses doentes. Então, o score vai me ajudar muito a guiar muito qual a indicação de mandar esse paciente para o exame de imagem, para a anjo-TC. E aqui o IB Medicine, ele colocou um fluxograma interessante para a gente poder fazer o diagnóstico desses pacientes e como a gente vai encaminhar ele para o tratamento específico, né, cirúrgico. Então, o paciente ele está estável, mas ele tem uma dor torácica muito sugestiva de síndromes aórticas agudas.
Então, eu vou aplicar o score, ADDRS, e se o score veio 0, eu tenho outros diagnósticos alternativos? Então, se sim, eu vou pensar nos meus outros diagnósticos alternativos. Se não, avaliar o dedímero, se ele vier positivo, vai estar o fluxograma baixo, mas se ele vier negativo, então, se não é dissecção de aorta, e a gente vai pensar em outras causas. O paciente tem um score igual a 1, eu vou seguir a mesma linha de pensamento. Se ele tem outras alternações, outros diagnósticos possíveis, e avaliar a questão também de solicitar o dedímero. O meu paciente tem um score já positivo, de 2 a 3 pontos, eu não preciso fazer mais nenhuma avaliação de exame para mandar esse paciente para um exame de imagem para confirmar a minha hipótese diagnóstica. E aí, voltando lá para esse paciente aqui, que ele veio um score baixo ou 0, mas que a dissecção de aorta é a minha principal hipótese diagnóstica. Como que eu vou proceder? O paciente veio, ele tem um score baixo, mas a minha dor de alta suspensão, a história clínica de alta suspensão para dissecção de aorta. Eu vou prosseguir com o exame de imagem. Se o dedímero dele veio positivo, eu vou fazer exame de imagem. E aí, no exame de imagem, ele confirmou dissecção de aorta? Não. Se ele não confirmou dissecção de aorta, mas ainda é a minha principal hipótese diagnóstica, eu tenho que pedir outro tipo de exame. Ou eu vou pedir uma segunda análise da imagem, ou vou pedir outra metodologia de exame, porque se ele tem alterações de dedímero, ou então ele tem um score de alto risco para dissecção de aorta, com uma história clínica muito favorável, o meu exame de imagem inicial não pegou essa alteração, eu tenho que insistir nesse diagnóstico. Ou então, o paciente fez e ele teve o diagnóstico confirmado pelo exame de imagem, e aí a gente vai ter a classificação, né? A classificação da dissecção da aorta de tipo A e tipo B. Cada um vai ter o seu tratamento específico. E aí, nesse momento aqui, o meu foco na sala de emergência vai ser manter o controle da frequência cardíaca, controle da PA, e encaminhar esse paciente para tratamento específico com a cirurgia vascular e vascular. Acho que da dissecção de aorta ficou mais essas alterações mesmo. Lembrando que a dissecção de aorta também, a hora que a gente vai pedir exame, é um exame que facilmente vem a troponina positiva, às vezes muito positiva, né? Então, a troponina não serve para fazer diagnóstico de exclusão, também nesse caso. Então, agora um pouquinho do TEP, que é outra causa de dor também torácica bem evidente, embora essa dor torácica do TEP já é um pouco mais difícil de classificar como o que seria uma dor torácica típica do TEP, né? Então, às vezes é uma dor empontada, às vezes uma dor mais pleurítica, pode ser que ela foi associada a um período de repouso e o paciente foi, por exemplo, uma viagem prolongada e a hora que ele foi andar ele sentiu uma dor típica, mas a grande maioria não vai chegar com essa história tão clássica. O paciente pode ter dispneia, síncope ou pré-síncope e hemoptise. Eu achei um dado extremamente interessante, é que TEP está presente em até 17% dos pacientes que chegam no departamento de emergência com síncope. Eu acho que é uma causa que às vezes a gente raramente pensa quando o paciente chega com síncope. A gente pensa nas causas cardíacas, né, que são as mais prevalentes em relação às causas neurológicas, mas a gente raramente lembra do TEP, e é muito prevalente nesses doentes. O que é um eletrotípico do paciente que tem TEP? É muito falado a alteração de S1, Q3, T3, que é uma onda S negativa em D1, com uma onda Q negativa em D3 e T negativa, inversão de T em D3. Mas essa alteração, embora ela seja bem específica, ela não é patognomônica do TEP e também não é a mais prevalente. A alteração eletrocardiográfica mais prevalente do TEP é a taquicardia sinusal. E o que significa, né, o padrão de S1, Q3, T3? É nada mais, nada menos do que uma sobrecarga ventricular direita, né, uma lesão ventricular direita aguda. Igual esse outro eletro aqui também, do paciente com TEP. Você vê que aqui ele parece ter um pouquinho, não fica tão evidente quanto no eletro anterior, o S1, Q3, T3, aqui S1, Q3, T3.
nesse eletro aqui ele parece, não fica tão evidente, mas você vê que ele tem uma sobrecarga de parede de VD, né? Olha só, o supra de V1, de V2, V3 aqui com a inversão de T, o infra aqui de parede inferior, são lesões de câmaras direitas, que é muito prevalente. E também a gente pode ter como alteração a FA, né? Como alteração, aumento da pressão subtratrial direita, posso fazer distensão das fibras atriais e desencadear uma FA, ou o paciente pode ter a FA também como fator de risco para o TEP. Então, são alterações muito inespecíficas para a gente conseguir fechar o diagnóstico. O que vai corroborar para o nosso diagnóstico é sempre o nosso glorioso ultrassom, que é o melhor amigo do médico emergencista. O que eu vou ter no ultrassom, né? Essa aqui é uma imagem apical, 4 câmeras, e a gente vai ver a proporção de VD e VE. O tanto que o ventrículo direito está maior que o VE, não é a proporção usual, né? VE é a câmara de maior pressão do coração. Então, geralmente, ela é uma câmara, vai ser maior, um tamanho mais proeminente, vai ser mais visível no ultrassom. Nesse paciente aqui, a gente está vendo o tamanho de VD, ele é maior que o VE, está empurrando o VE lá para o cantinho, está gritando aqui. Tanto o ventrículo direito quanto o átrio direito também estão aumentados. Aqui eu coloquei a imagem paraesternal curto, que é o famoso sinal do D, que ele ocorre justamente pelo aumento súbito de pressão aqui em ventrículo direito. Ou seja, o paciente está com TEP, né? Se a gente for pensar na circulação pulmonar lá, o sangue que está tentando ser injetado de VD, ele não flui, porque tem um trombo ocorrendo na passagem, só que continua chegando sangue aqui, e isso faz com que eu estou aumentando a pressão dentro de VD, e VD, com essa pressão aumentada, para ele ganhar mais espaço, ele está rechaçando o septo aqui, ó, para cima de VE, e fazendo o sinal do D. Aqui, ó, esse aqui é o sinal do D, que é um sinal presente no ventrículo esquerdo. A gente vê que ele está pequenininho aqui, custando a conseguir trabalhar com essa pressão em cima do VD está fazendo em cima dele. O TEP, né, eu não vou conseguir ver ele no ultrassom, não consigo ver, mas eu consigo ver sinais indiretos. A mesma forma que eu não coloquei aqui, mas um exemplo de ultrassom que pode ajudar a gente é avaliar se tem sinais de TVP, né? Então, passar ali ultrassom nas veias femorais e poplitas, ver se elas são compressíveis. De novo, o trombo não é visível no ultrassom, que eu vou conseguir ver a estase, né? Ou seja, um aumento da pressão intravenosa, que eu vou tentar comprimir essa veia e ela não vai ser compressível. Então, para ajudar a estratificar o meu doente, para indicar quando que eu vou fazer, quando que eu vou suspeitar de TEP. Então, eu vou olhar se o meu paciente ele tem sinais, o mais famoso score, né, o score de Wells para TEP. Eu vou olhar se ele tem sinais sugestivos de TVP, e aí são sinais clínicos que ele coloca, e aí o paciente é onde ele ganha a maior pontuação, né, uma pontuação de 3. E se minhas outras hipóteses diagnósticas são menos prováveis que o TEP também, ou seja, o TEP é a minha principal hipótese diagnóstica, ele ganha 3 pontos aqui também. A alteração da frequência cardíaca. Ataque cardíaco, como eu falei, é a alteração mais frequente, mais prevalente nos pacientes com TEP, e aí ele ganha 1,5 ponto na avaliação do score. Imobilização por mais de 3 dias, ou cirurgias prévias em 4 semanas, se ele já teve TVP ou TEP prévio, se ele tem hemoptise ou se ele tem alguma doença maligna, né, oncológica. Antes, ele era classificado como alto, moderado e baixo risco, só que o moderado para a gente não traz nada, né, de informação concisa, assim, para a gente conseguir definir, vem moderado, e aí eu excluo, eu confirmo, faço o quê? E aí o UpToDate colocou uma classificação simplificada para ajudar a gente na sala de emergência, que eu preciso de algo objetivo. O paciente é de alto risco, ele é de baixo risco. Então, ele colocou aqui uma pontuação no Wells maior que 4, provavelmente é um embolismo pulmonar. Então, esse paciente merece uma investigação, ele entra como uma hipótese diagnóstica principal, ou se ele é menor ou igual a 4, eu já vou pensar em outras hipóteses diagnósticas para esse meu doente. Além disso, a gente tem também o PESE. Aqui eu coloquei o simplificado,
Esse aqui é quando eu tenho o diagnóstico confirmado de TEP no meu doente, e aí eu coloco os fatores de risco dele. Se ele já tem uma idade maior que 80, uma história de câncer, doenças cardiopulmonares crônicas, se está com uma frequência cardíaca maior ou igual a 110, uma pressão sistólica menor que 100, uma saturação arterial de O2 menor que 90, e aí, como que eu classifico? O paciente que é de alto risco, ele ganha 1 ponto, basta preencher 1 ponto do PESE, que já é um paciente de alto risco, um paciente que deve ser considerado a hipótese de acompanhamento em até unidade de terapia intensiva. Ao contrário do paciente que ganhar 0 pontos, é o paciente que eu posso, às vezes, estar avaliando enfermaria ou até mesmo tratamento ambulatorial do TEP. Como que a gente vai fazer, então? Fiz o score de Wells do meu paciente, ele veio com score de Wells elevado, aqui ele colocou maior do que 6, então ele tem indicação de avaliação de exame de imagem. Fiz a anti-TC do meu paciente e veio, confirmou o diagnóstico? Sim, então, se ele veio positivo, tem um diagnóstico confirmado de TEP. Fiz aí, ou então o paciente não tem a anti-TC disponível, né? Por exemplo, ele chegou numa UPA, não tenho a TC disponível. Eu tenho o exame de ventilação, perfusão disponível? Se sim, ele vier, eu faço, ele vem normal, eu consigo excluir o TEP. Se ele vem com baixa ou intermediária probabilidade, eu tenho que pular para outros testes diagnósticos. E se ele vem com alta probabilidade, eu consigo confirmar o diagnóstico de TEP. Caso contrário, eu não tenho o exame de análise de ventilação perfusão disponível, eu posso fazer outros testes. Outros testes incluem o eco. Um paciente que tem um eco mostrando uma insuficiência aguda de VD ou que eu faço uma avaliação venosa do meu doente e eu vejo veias não profundas não compressíveis, também confirma o diagnóstico de TEP do meu doente. Então, é isso. A gente sempre lembrar aí das dores torácicas. Eu citei as 3 principais síndromes que são mais prevalentes no nosso departamento de emergência e as que têm maior mortalidade associada. E aí, vou citar um pouquinho também das outras, que são menos comuns, mas a gente não pode deixar passar batido. O primeiro que eu coloquei aqui é o pneumotórax não traumático, porque o traumático é muito fácil da gente identificar, o paciente vai chegar com uma história clínica, ele tem alterações de exame físico, que é muito fácil de identificar que ele tem um pneumotórax hipertensivo, mas os pacientes, por exemplo, os pacientes longilíneos que fazem os pneumotórax espontâneo, ele vai vir com uma evolução geralmente crônica, né, até chegar com pneumotórax hipertensivo. Raríssimas vezes ele vai abrir o quadro já com um choque, né, por compressão, e aí vai ser mais difícil eu conseguir identificar se eu não tenho uma história clínica muito favorável para esse doente. Então, a gente sempre lembrar desses diagnósticos. Aqui, o exame que mais vai ser visível é o raio-x de tórax, embora um pneumotórax hipertensivo dessa magnitude, a gente não precisaria de um raio-x de tórax para estar vendo. Basta você fazer uma ausculta. Aqui, possivelmente, não tem ausculta pulmonar nenhuma. O paciente possivelmente não está expandindo esse hemitórax, e a gente vê um desvio da traqueia aqui, possivelmente já visível cervical, com urgência de jugular, né? Olha onde está o mediastino dele. E o tratamento desse aqui, você chocar e dreno de tórax, acompanhar a evolução desse doente. A outra causa de dor torácica também na sala de emergência, mas que é menos comum, a ruptura esofagiana aguda, entra a síndrome de Boerhaave, mas lembrando, a gente muito associada a vômitos, né, história de vômitos incoercíveis, mas até 35% dos pacientes não vão ter história nenhuma de vômito e vão ter ruptura esofagiana aguda. Então, a gente tem que lembrar desses doentes. O que vai trazer na alteração do raio-x, por exemplo? O alargamento de mediastino. O mediastino alargado, lembra que ele é um sinal também da dissecção de aorta, mas muito pouco sensível. Aqui também, eu vou ter o alargamento de mediastino. Eu tenho pneu mediastino, olha aqui uma coluna de ar secando até aqui em cima. E vai depender muito da localização da ruptura esofagiana, né? Se ela vai ser cervical, torácica ou abdominal. Por exemplo, uma ruptura esofagiana de parede de porção abdominal, eu vou ter o pneu mediastino aqui, visível.
ó, pneumomediastino não, pneumoperitônio, vai estar presente aqui no meu doente. Possivelmente ele vai chegar com uma dor mais abdominal, mas ele pode apresentar uma dor torácica também, por irritação. O paciente tem um alargamento do mediastino por escape, né, de secreção aqui para dentro do mediastino, e ele pode cursar com mediastinite também. Quando é uma rotura esofagiana mais alta, o paciente pode ter até um risco de obstrução de via aérea, né, edema cervical importante, enfisema cervical importante. E é isso, pessoal. A aula, tentei fazer ela um pouco mais breve, mais sucinta possível. São 3 grandes, assim, 3 não, né? Os 3 principais temas são grandes, com várias dissecções, com várias informações e muitas evidências, né? Mas é difícil falar isso de uma maneira rápida, principalmente a síndrome coronariana aguda, que tem muita coisa nova também na literatura para a gente estar manejando. Show, Paula. Oi. Muito legal a aula. Obrigada. Desafio, né? Nossa, eu não estou te ouvindo direito. E melhorou? Melhorou. Uhum. Então, é muita coisa para ser abordada em pouco tempo, né? A gente tentou aí, antes tinha até colocado um pouquinho dos tratamentos, antes a gente não ia conseguir, porque internar o paciente é fácil, né? A gente fica mais seguro de reavaliar, né? Agora, quando a gente dá autossegura para esse paciente, que é mais complicado. E aí a gente tem os principais, que são os mais comuns, de maior mortalidade, né, que é a síndrome coronariana, a dissecção de aorta e o TEP, e acaba que os exames realizados para a exclusão desses 3 principais acabam por auxiliar nos mais secundários, né, principalmente pneumotórax e a rotura esofagiana, que é sempre aí um diagnóstico difícil de ser feito quando não tem uma história clínica, né, que corrobora bastante. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Desculpa a minha cachorrinha aqui, né?